estamos aqui com o Dr. Eduardo Vieira, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região e da Sociedade Médica de Sorocaba, uma entidade filiada, ligada à Associação Paulista de Medicina, APM. Doutor Eduardo, tudo bem? Como é que está? Estou bem. Gostaria de parabenizar o trabalho que você está realizando, o Finês, está à frente aí do Portal Porquê. Eu acho que é uma atitude muito interessante, uma iniciativa muito louvável e que a imprensa sorocabana merece, e nós vamos crescer muito por conta do trabalho que você vai realizar, eu acho que a partir de agora. Opa, muito obrigado. Esperamos que sim, vamos nos esforçar para isso. Então, doutor Eduardo, nós estamos hoje, 17 de agosto, com essa nova fase do Plano São Paulo, que, na verdade, praticamente é uma extinção, né, do Plano São Paulo em vários sentidos, né? E, assim, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual a posição do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região e da Sociedade Médica de Sorocaba em relação ao Plano São Paulo de maneira geral e a essa nova fase em particular. Bem, nós estamos há quase um ano e meio com a pandemia, né? As pessoas já tivemos um número muito grande de perdas na nossa cidade, na nossa região. No Brasil, nós chegamos a mais de 560, 570 mil óbitos. Essa doença, realmente, a gente tem aprendido muito com ela, né? Do ponto de vista da medicina, porque realmente muitas coisas que estão sendo descobertas a cada momento. Então, isso tem sido, assim, coisas que no início se imaginava que poderia dar certo, hoje já se vê que não funciona, e coisas que a gente foi aprendendo que acabam funcionando. Então, os médicos estão muito bem treinados, né? E o índice de mortalidade, os serviços que têm todas as condições têm abaixado bastante, né? E essa é a nossa preocupação maior, né? Você ter condições de oferecer realmente serviços com qualidade, ou seja, unidades de terapia intensiva, respiradores, etc. Nós temos conseguido vacinar um número muito grande de pessoas. Isso tem baixado muito o número de óbitos. 2 doses, já boa parte da população também recebeu, né? E eu acho que até nos próximos meses nós teremos quase 60%, 70% já com as 2 vacinas. Eu costumo falar que a vacinação não é uma estratégia individual. Por isso que, quando as pessoas perguntam qual que é a melhor vacina, devo tomar a AstraZeneca, devo tomar a Coronavac, devo tomar a vacina da Pfizer, eu falo, olha, tome a vacina que estiver à disposição, porque, na verdade, a vacinação é uma estratégia de proteção coletiva. Nós só vamos ter mais tranquilidade à medida que mais pessoas estiverem vacinadas. Então, a gente tem que sempre pensar que a vacinação é uma estratégia de proteção coletiva e não uma estratégia de proteção individual. Eu acredito que existem situações que é possível as pessoas poderem sair um pouco mais, ir ao supermercado, mas não deixar de usar máscara, não ficar próximas umas das outras. Eu acho que é perigoso ainda, principalmente as pessoas da faixa etária depois dos 80 anos. Tem se mostrado que as pessoas têm um sistema imunológico também envelhecido e elas não respondem tão bem à proteção das vacinas como as outras pessoas. Já as de 70, 80 já têm uma proteção um pouco melhor, mas, no geral, existem pessoas que têm uma imunidade mais baixa, né? Além dessas pessoas da terceira idade, acima de 75, 80 anos, nós temos que lembrar que temos pessoas que têm imunodeficientes, que são pessoas transplantadas renais,
tem as pessoas com HIV, tem as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer. Essas pessoas têm uma reação diferente à vacina do que as pessoas que não têm nenhuma doença. Então, nós temos que olhar essa questão não só falando assim, olha, é o meu problema, eu estou saudável, eu posso sair. Eu tenho que me preocupar também com o próximo. Então, eu tenho que ser um guardador do meu irmão, né? Essa é uma frase que vem da Bíblia até, né? Está no livro de Gênesis. Sou eu o guardador do meu irmão? Eu acho que nós todos somos e devemos cumprir esse papel de ser um guardador do nosso companheiro, nosso vizinho, o nosso semelhante. Então, eu acho que, assim, se todos tivessem esse pensamento, com certeza haveríamos de ter um descenso no número de casos e, obviamente, de óbitos. Já está tendo, eu acho que existe a possibilidade das pessoas circularem um pouco mais, mas nunca deixando de utilizar a máscara e de manter o distanciamento social. A vacinação, ela traz essa sensação de proteção, né? Mas tem dois aspectos aí que eu queria levantar com o senhor. Primeiro, a pessoa vacinada, se ela não continua sendo uma potencial portadora do vírus, para aquele que não está vacinado, ou, no caso, aquele que possa até estar vacinado, mas está no isolamento, como o senhor citou, o idoso, né? Que está lá na casinha dele, está protegidinho e tal. De repente chega alguém da rua, quer dizer, ele é uma pessoa que tem um risco maior se adoecer, né? Então, se o vacinado, primeiro, ele não se torna, não continua sendo um vetor do coronavírus, né? E segundo, a questão das variantes. Existe ainda dúvida sobre a eficácia da vacina em relação a certas variantes? Aparentemente, as vacinas protegem também contra as variantes. No entanto, mesmo sem ser a variante, existem os casos assintomáticos, como você mesmo mencionou. Então, eu posso estar assintomático e ter tido contato com alguém que teve o coronavírus e estar transmitindo. Então, é possível acontecer isso, sim. Então, isso que você falou é possível. Com certeza, talvez mais para frente, algumas estratégias de tomar terceira dose, provavelmente já logo estaremos no início do ano, já iniciando o reforço dessas vacinações. Então, com certeza, nós estamos aprendendo. Não é uma infecção viral como as demais. Nós temos visto que não funciona como H1N1. Ela tem toda uma particularidade, uma peculiaridade que a gente está tendo que aprender como médicos, né? E eu acho que à medida que as coisas forem evoluindo, com certeza a gente vai também acabar chegando a uma situação que tenha mais segurança. Não sei quando, né? Às vezes eu me pergunto, será que a gente vai logo poder prescindir da máscara? Eu não sei, pode ser que demore um tempo ainda, depois um ano, mas ao final do ano que vem, não dá para a gente saber, mas era uma coisa que seria muito bom. Teve um artigo que foi feito pelo Drauzio Varela comentando o final da Eurocopa, que as pessoas estavam aglomeradas, né, e ele falou que era impossível não ter as coisas darem certo daquele jeito, né? Então, não é assim que funciona um retorno de uma pandemia, as pessoas voltarem ao normal, né, praticamente assistindo uma final de campeonato sem distanciamento, sem máscara, praticamente, mesmo tendo feito exames antes exames do Covid, antes de entrar no estádio, né? Então, com certeza, não é por aí. Além de tudo, isso dá um exemplo ruim para as pessoas, né?
de que as coisas tá tudo bem, que não há necessidade de ter cuidado, né? Eu acho que nós temos a obrigação de estar informando, né? Eu acho que o papel da imprensa, como você está fazendo, é muito importante de realmente trazer às pessoas a informação para que as pessoas se protejam. O senhor tocou num ponto aí interessante, que é a questão das concentrações, e realmente a gente viu agora em Tóquio também aqueles cuidados todos, mas ainda assim, né, tem esportes que têm contato físico, tudo mais, né? Quer dizer, parece-me que existe uma nostalgia já em relação àqueles dias em que a gente podia sair, confraternizar tranquilamente, né? Hoje, é, é, qual seria a sua postura, assim, como médico? O que o senhor recomendaria para um paciente seu, um colega seu, no sentido assim de, por exemplo, eu fui ao restaurante, a pizzaria, chego lá, tem diversas mesas próximas umas das outras, necessariamente é um lugar onde as pessoas estão sem máscara, ninguém vai ficar com máscara comendo pizza, né? E eu volto para trás, ou eu entro? Qual é a minha atitude coerente nesse momento? É, tem que ter um desconfiômetro assim em relação sempre ligado ainda nesse sentido. Dá para sentir segurança de pegar um talher, de pegar um copo da mão de uma outra pessoa. Não é possível a gente viver numa sociedade em que não haja confiança entre as pessoas, né? Eu tenho visto que muitas vezes os talheres vêm embalados em plástico, então nisso a gente tem observado, né? Eles vêm embaladinhos e com todo cuidado, mesmo guardanapos de papel, né? Já tem sido diferente do que antes, que tinha guardanapo de pano, então a gente tem observado isso daí, são algumas coisas que a gente vê. Realmente, alguns restaurantes, eles não conseguem. Às vezes, como ele tem, o objetivo dele é poder ter um maior número de clientes. Aí, quando aparece o cliente, ele tem que mandar esperar, porque então eles, de alguma forma, alguns com certeza dão um jeito de. Eu acho que as pessoas agora estão começando a se sentir mal, até por estar em lugares muito aglomerados. Está acontecendo com frequência isso, as pessoas vêm se referindo a isso. Falam, olha, eu fui naquele restaurante que eu sempre gostei muito, mas hoje eu me sinto meio mal, porque parece que é muito apertado, dá a impressão que a gente está muito perto uma das outras, eu não gosto dessa sensação, parece que... Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter. Claro, que você está na fila, esperou lá e de repente, na hora que você entra, vai ser difícil sair, voltar para trás, né? Então, realmente as pessoas têm que pensar antes de sair, não adianta na hora, porque se você chegou na hora, está esperando, está com fome, se tiver com as mesas perto uma das outras, você vai acabar indo almoçar mesmo naquele lugar, né? Então, eu acho que as pessoas têm que se preparar mesmo, pensar, já colocar isso no planejamento dela, na hora do almoço, na refeição que ela vai fazer, de domingo, onde ela for. Olha, vamos naquele restaurante que tem mais ventilação, que tem mais um distanciamento maior. Então, isso também vai ser um diferencial para alguns restaurantes, né? Então, isso vai, a partir de agora, acontecer, mas é importante manter ainda esse distanciamento, né? Eu ainda recomendo e eu acho que é importante, mesmo que as pessoas tenham tomado as 2 vacinas, isso é muito importante. O uso de descartáveis, ele é um fator a ser observado, assim, ou não tem nada a ver? Não, necessariamente, se for lavado, água e sabão, ele mata o vírus, né, do coronavírus. Água, sabão, álcool gel, né? Ele não é um vírus tão resistente, ele é transmissível, né? Ele é facilmente transmissível, se multiplica com facilidade, mas se você tiver uma higiene adequada, ele não se mantém na atmosfera. Aliás, isso é uma coisa que também se observou
porque no começo as pessoas ficavam higienizando sacola de supermercado e tudo, e saiu um artigo recentemente que a contaminação dessas sacolas, desses materiais que vinham para casa é muito pequeno, o risco de contaminação por meio de superfícies era menor do que de vias aéreas mesmo. Então, a contaminação mais frequente mesmo são as secreções, são os perdigotos, a saliva, esses aerosóis que ficam na atmosfera, são os que mais transmitem mesmo. Então, eu acho que a preocupação é sempre estar no lugar com higiene, não tem problema. Eu acho que o distanciamento é importante, mais importante ainda. Como que tem sido esse pós-Covid? Essas pessoas, por exemplo, que estiveram entubadas, ou mesmo as que não estiveram entubadas, mas que chegaram num estágio grave da Covid, como que tem sido, os médicos têm sentido esse pós-Covid, né? Até que sirva como alerta também para as pessoas, né? Porque fala assim, não está morrendo mais, então pode pegar. Mas não é assim, porque pode ficar com sequelas, né? É uma doença que, quando as pessoas queriam ser otimistas, né? Elas falavam assim, olha, tem tantas pessoas recuperadas, né? E não é bem assim, as pessoas que se recuperam são aquelas que voltam às suas atividades realmente ao normal, né? E não são todas as que estão conseguindo com tanta rapidez assim, né? Então, realmente, muitas ficam desnutridas, demoram para recuperar suas funções. Isso, como você disse, tem várias complicações de vários órgãos diferentes, né? E nós estamos aprendendo ainda. Eu acho que a medicina ainda tem começado a fazer descrições dessas síndromes pós-Covid, e eu acho que nós, como médicos, e eu acho que a própria sociedade médica vai precisar dar uma resposta, né? Vai ter que, provavelmente, né, a cidade ter um ambulatório de pós-Covid, fazer um atendimento desses pacientes, né? Então, eu acho que realmente é uma doença que deixa muitas sequelas, se não definitivas, mas pelo menos transitórias, que são muito graves e que demoram para ter uma recuperação completa, né? Como que está a questão no SUS, principalmente, a questão dos outros pacientes? Como que está hoje essa questão? Começou já a andar a fila novamente? Ou ainda existe um represamento grande de cirurgias? Como é que está existe, sim. Existe o represamento não só de cirurgias e atendimentos ambulatoriais, né? Pessoas que deixaram de fazer o seu acompanhamento, né? De doenças clínicas mesmo, cardiológico, do coração, problemas pulmonares, outros problemas que não a COVID, ortopédicos, inclusive, e que deixaram de fazer até por receio de poder ir ao centro de saúde, ir ao centro de especialidade, para não correr o risco de pegar o COVID. E também os hospitais tiveram que diminuir muito o número de cirurgias. Então, agora parece voltando algumas. Temos conhecimento de que a prefeitura vai fazer um mutirão, eu acho que isso seria muito importante, porque vai contribuir para ajudar as pessoas que estão esperando há muito tempo. Então, com certeza, pessoas que estão na fila para cirurgias ortopédicas, angioplastia, cirurgia de câncer, cirurgias reconstrutivas. Então, é um grande desafio, né? E eu acho que a prefeitura vai ter que agora, né, que começou a declinar o número de casos de Covid, né, vai precisar dar conta e não vai ser fácil, porque realmente o número já existia, era muito grande, as filas já estavam muito grandes antes. E agora, com a Covid, com certeza, ela continua, deve ter aumentado, com certeza aumentou, né? Então, precisa fazer essa estatística, ir atrás dessas pessoas que ficaram paradas aí sem atendimento durante esse período. E
falando em ir atrás, e as pessoas que não voltaram para a segunda dose? Tem alguma explicação para isso? Não sei dizer, às vezes, ou a pessoa, eu não consigo entender o que faz a pessoa tomar a primeira dose e depois não ir a segunda. Ou ela tomou em outra cidade, ou ela teve uma reação que foi muito grande, assim, maior, e ela tem receio de ter essa reação novamente, ou ela se sente segura. Eu não consigo entender o que passa. Talvez falte mesmo uma informação melhor para as pessoas. Eu acho que me preocupa mais até quem não tomou nenhuma dose, porque essas aí, realmente, elas estão iludidas, pensando que as vacinas não funcionam, foram alvo de fake news, e que realmente nós vamos demorar muitos anos para poder ficar livre dessas fake news aí sobre as vacinas, que é um patrimônio da humanidade, a vacinação, e uma das coisas mais importantes que tem é que a vacinação tenha, junto à comunidade, uma reputação de alta confiabilidade. E isso, essas redes de desinformação conseguiram, de certa forma, não destruir, mas pelo menos manchar a reputação desse patrimônio que é a vacina, e não só as vacinas contra o coronavírus, contra todas as vacinas. Eu falo que nós, como médicos, devemos ser os primeiros a defender a reputação da vacina junto à comunidade. Então, eu me preocupa, esses que tomaram a primeira ainda foram, de certa forma, convencidos parcialmente de mas me preocupa mais ainda aqueles que nem a primeira tomaram, que realmente eles estão tendo uma ilusão e estão sendo enganados, vítimas de uma ilusão, que eu não consigo entender de onde origina essa ilusão, né? Eu não sei se existe religião, parece até uma coisa meio religiosa, né? A pessoa achar que o corpo dela é inviolável e a vacina não é necessária. Então, eu já vi pessoas falando isso. Eu estou com uma saúde tão boa que eu não preciso tomar a vacina. Eu ouvi falar isso. Então, mais uma vez, nós, como profissionais de saúde, precisamos defender essa reputação, e essa é a nossa obrigação. São perguntas que a gente vai ficar procurando os porquês, né? Por muito tempo aí ainda, né? Mas eu gostaria de agradecer muito sua participação, foi bastante esclarecedora. Então, não é para baixar a guarda, não devemos baixar a guarda. A máscara, álcool gel, vigiar, evitar concentrações, continuam sendo as palavras de ordem, seria isso. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, e desejo tudo de bom para você aí, Finez, nessa empreitada, e estou à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia. Bom dia para você. Valeu. Tchau.